Nesse slide eu trago então os modelos de threads que eu mencionei, né, que existiam. São 3 modelos de threads: modelo N para 1, modelo 1 para 1 e modelo N para M. São maneiras de você organizar as threads que são diferentes umas das outras, né? O primeiro modelo aqui, já considerando o contexto multithread, né, não é um contexto de uma única thread, então todos os processos aqui, em todos os modelos, eles têm várias threads, né? Percebam aqui, né? Todos eles têm várias threads sendo executadas. Mas o modelo mais antigo é esse aqui, o modelo N para 1, em que várias threads no processo eles são mapeadas para uma única thread no kernel. No fim das contas, para os processadores, todas essas threads aqui, elas vão ser, vou colocar entre aspas, ignoradas, né? Porque o que o processador vai ler é apenas essa thread aqui. Essas threads separadas aqui, esses fluxos de execução separados, eles estão contidos dentro desse fluxo de execução aqui que não é separado. Ele vai ser executado sequencialmente. Tudo isso aqui depende de uma biblioteca de thread que está dentro de um processo. Essa biblioteca de thread, ela organiza essas threads, ela que faz a separação entre as threads, mas no final das contas, lá no modo núcleo, tudo está dentro de uma thread só. Dentro de uma thread executando sequencialmente lá no modo núcleo. Temos algumas questões para falar nesse tipo de sistema aqui. Perceba que tanto o processo A quanto o processo B, independente da quantidade de threads que eles têm, eles apenas têm uma única thread. Por isso que nós chamamos de N para 1. Né? N threads nos processos para uma única thread no kernel. Temos vantagens, que é a questão da velocidade, né? A carga de gerência do núcleo ela é a menor possível, porque você, no modelo multithread, você vai tratar lá no núcleo como se fosse um modelo single thread, porque tem uma única thread para cada processo, independente de quantas threads existem dentro dos processos. Então é bem parecido com a carga de trabalho que o núcleo teria ao lidar com um sistema que é single threaded, né, que tem uma única thread por processo. Embora esse sistema aqui tenha várias threads por processo. Né? Só que nós temos alguns problemas importantes, que é o caso se uma thread ela for bloqueada, se ela fizer uma chamada para um dispositivo de entrada e saída e ela for bloqueada, ela vai bloquear não apenas a sua própria execução, mas ela vai bloquear a execução de todas as threads dentro de um mesmo processo. Por quê? Porque o que vai ser bloqueado é a thread que está no modo núcleo. Se a thread que está no modo núcleo é bloqueado, as outras threads aqui, que dependem dessa thread, também vão ser bloqueadas. Então, algo ser bloqueado dentro de uma thread, dentro de um processo, embora essa thread aqui esteja executando de maneira independente, vai causar o bloqueio de todas as outras threads dentro de um mesmo sistema. E aí vai ter que passar por outro processo e esperar o escalonador devolver o processador para esse processo aqui, para essas outras threads voltarem a trabalhar também. Esse é um problema que não é trivial, é um problema que é importante. E por isso esse processo, esse tipo de modelo aqui, ele não é tão usado quanto os próximos modelos que nós vamos ver aqui na sequência. Né? Mas ele ainda é útil. Existem sistemas que exigem bastante da criação de threads, e se eu trabalhar com um modelo diferente desse aqui, eu vou criar muitas threads dentro do modo núcleo. E eu vou sobrecarregar o modo núcleo com um monte de threads. Se o meu sistema naturalmente criar várias threads, por exemplo, um jogo que trabalha com muitas threads, pensa em um jogo do tipo GTA, por exemplo, que tem um cenário muito complexo e interações dos NPCs, né, dos personagens não jogáveis, interações do ambiente. Cada uma dessas interações ela vai ser uma thread diferente. Pensa na quantidade de thread que eu teria aqui no kernel se não fosse um modelo N para 1 aqui. Eu teria um monte de threads aqui. E aí eu colocaria a carga de trabalho muito grande aqui no modo núcleo. Então existem sistemas que sim, esse tipo de modelo aqui pode ser útil, embora ele tenha esses problemas aqui. Então a gente tem que tomar mais cuidado no desenvolvimento das threads para que, principalmente nessa questão de bloqueante, não bloqueante, por conta desse problema de uma thread bloquear o processo como um todo. Né? Um outro problema é que o paralelismo aqui ele não existe num mesmo processo. Embora tenha aqui vários processadores, estão vendo aqui? Vários processadores aqui,
dentro do mesmo processo, as threads elas vão ser sequenciais, porque na verdade elas estão dentro de um mesmo thread aqui. Estão dentro do mesmo caminho aqui. Embora elas sejam 3 aqui, no final das contas elas são 1. Elas só estão picotadas, embaralhadas para rodar aqui dentro, né? Então não há paralelismo entre threads no mesmo processo. Pode haver paralelismo, inclusive há aqui, né? Porque esse processo está rodando nesse processador aqui, esse processo está rodando nesse processador aqui, entre processos diferentes, mas não entre threads no mesmo processo. Um segundo exemplo aqui é o modelo de threads 1 para 1. Esse modelo de threads é o oposto do modelo de threads anterior. Aqui nesse modelo de threads nós não precisamos de uma biblioteca de thread. Por quê? Porque cada thread ela é mapeada para uma outra thread no modo núcleo, né? A gente tem aqui, se a gente tem 3 threads no processo A e tem 5 threads no processo B, a gente vai ter que ter 8 threads aqui embaixo também, né? A gente não vai mapear uma única thread para um processo, né? A gente vai mapear uma thread no modo kernel para cada thread criada no processo, dentro dos processos. Então, se a gente criar 10 threads dentro dos processos, nós precisamos ter 10 threads correspondentes aqui no modo núcleo também. Isso pode trazer aquele problema que nós mencionamos no exemplo anterior. Se um sistema ele cria muitas threads, vai existir muitas threads aqui dentro do modo kernel, né? Porque para cada thread criada lá no modo usuário, você tem que criar uma thread correspondente no modo kernel, né? Esse sistema aqui, né, é possível nos sistemas operacionais mais modernos, né? Esse sistema anterior aqui, ele é de sistemas operacionais mais antigos, que não suportavam muitas threads. Os sistemas operacionais mais modernos suportam muitas threads, mas a gente tem esse problema aí da sobrecarga, né? A gente tem algumas vantagens, né, que é o caso de eu poder ter o paralelismo aqui entre várias threads do mesmo processo. Então essas duas threads aqui estão sendo executadas em processadores separados, então está havendo um paralelismo real aqui, né? Cada uma thread está executando em um processador diferente, né? E não tem um problema aí de uma thread bloquear o processo inteiro. Inclusive esse modelo foi criado para que uma thread, a thread do processo A aqui, por exemplo, ele não bloqueia o processo A inteiro, né? Se eu bloquear essa thread aqui, essas outras duas threads aqui podem continuar sendo executadas normalmente, né? Só que a gente tem um problema da escalabilidade, porque a gente vai ter que criar várias threads aqui e não é realista você pensar em um kernel com essa quantidade de threads, principalmente para sistemas que criam muita thread durante a sua execução. Isso aqui é muito bom para sistemas que não criam tantas threads assim, que são a maioria dos sistemas que usamos hoje. Sistemas web, por exemplo, não precisa criar tantas threads assim. Então isso aqui é muito bom para ser usado em sistemas web, por exemplo. Agora a gente tem aqui um modelo que tenta pegar o melhor dos dois mundos, que é um modelo híbrido aqui. O modelo N para M, que é um modelo, ele evoluiu em cima do modelo 1 para 1 e tentou combater o problema aí da escalabilidade, tornar um pouco mais escalável com o modelo 1 para 1, embora ele não atinja a escalabilidade do modelo N para 1, porque você ainda vai criar mais de uma thread por processo, né? Mas a gente consegue resolver certos problemas e não todos. Esse aqui é um meio termo que é muito útil, né? Ele é um meio termo bastante útil. Aqui eu vou definir um número de threads menor do que o número de threads dentro do processo, embora esse número de threads possa ser maior do que 1. Nesse caso aqui, eu tenho um processo A com 3 threads, ele está mapeado para uma thread só, né? Esse é o mesmo caso do primeiro exemplo aqui. Mas nesse processo B aqui, eu tenho 5 threads e eu mapeei essas 5 threads para 3 threads correspondentes no modo núcleo. É possível fazer isso. E aqui eu consigo executar um certo paralelismo entre essas threads aqui em processadores diferentes. Embora eu tenha um número maior de threads aqui do que as threads que estão rodando no modo núcleo, que estão mapeadas para esse processo aqui. Esse modelo também depende de uma biblioteca de thread, porque essa biblioteca de thread é quem vai gerenciar as threads dentro do processo. Ela é que vai fazer a troca de contexto entre threads, né, mudar as threads, tirar uma thread, escalonar essas threads, vamos dizer assim. Então, essa biblioteca de threads que vai fazer isso. E perceba que essa biblioteca de threads não existe aqui nesse modelo do meio, né, o modelo 1 para 1, porque cada thread é mapeada para outra thread dentro do modo núcleo aqui. As vantagens é que eu tenho mais escalabilidade do que o modelo anterior, 1 para 1.
Mas eu tenho um problema de complexidade, né? Eu tenho que fazer decisões de quantas threads eu vou mapear para outra thread. Isso é um pouco mais complexo, né? Um outro detalhe aqui que é importante mencionar é que a quantidade de threads no modo núcleo aqui, ó, no modo usuário, desculpa, dentro dos processos, sempre tem que ser maior do que as threads correspondentes no modo núcleo, né? Aqui a gente tem 3 threads, mas em cima nós temos 5, por exemplo. Então é maior, né? Por isso que é N para N.